E aí, pessoal, tudo bem? Bem, dando continuidade à nossa disciplina de biomecânica e cinesiologia, hoje a gente dá início a mais um conteúdo acerca dos sistemas de alavancas. Para quem não sabe, né, um sistema de alavancas é um sistema composto por um corpo rígido e um eixo, né, um eixo e um corpo responsável por gerar força. Então, quando a gente transpõe, né, esse sistema de alavancas para o corpo humano, basicamente eu estou falando dos ossos, que seriam os corpos rígidos, dos músculos, acerca da aplicação de forças, e em relação aos eixos, a gente vai estar falando das articulações do corpo humano, tá? Bem, ela é composta então por esses três componentes: a força potente, expressa aí pelo F, força resistente, expressa pelo R, e o eixo de rotação, expresso por esse delta. Dependendo do posicionamento de cada componente, e aí a gente tem que analisar de forma individual, a gente consegue definir o tipo de alavanca. Basicamente, existem três tipos de alavancas. As alavancas elas podem ser interfixas ou de primeira classe, interresistente ou de segunda classe, ou interpotente ou de terceira classe. E aí a nomenclatura, fiquem à vontade para utilizar aquela que vocês se adaptarem melhor. Basicamente, o prefixo inter significa que uma das grandezas está entre as outras duas. Então, ali um exemplo, né? Quando a gente fala de interfixa, o ponto fixo está no meio, entre o ponto de aplicação da força e a resistência. Fazendo a analogia com o corpo humano, é como se eu dissesse que a articulação está no centro, eu tenho um músculo aplicando força de um lado e a resistência, né, que seria uma sobrecarga externa ou o peso, né, do próprio corpo, aplicando a resistência do outro lado. Tá, ok? Em relação à característica de cada uma dessas alavancas. A alavanca interfixa, força e resistência estão em lados opostos, concorrentes, e o eixo de rotação situa-se entre elas. Uma bem clássica para a gente chamar a atenção é aqui na articulação do tornozelo. Então eu tenho aqui na articulação do tornozelo o eixo, aqui na extremidade, né, no calcâneo, eu tenho a força, e entendam a força como sendo o ponto de aplicação de força por parte, no caso aqui, do tríceps sural. E a resistência. Essa resistência que, na verdade, ela vai ser gerada pelo centro de gravidade do corpo humano, né, que vai gerar uma determinada sobrecarga nessa região. Então, se eu quero vencer esta força, né, por que essa resistência está partindo de baixo para cima? Porque a gente tem a ação da força normal aqui, impedindo a queda. Então, quando eu quero fazer uma flexão plantar com o pé no solo, eu tenho uma resistência do solo, de baixo para cima, sendo gerada na extremidade do pé, tá? Na extremidade mais distal do pé. E a força vai ter que vencer essa resistência a partir, né, do ponto do calcâneo, sendo gerada aí também uma força de baixo para cima por meio do tríceps sural. Tá? Fazendo aqui algumas analogias, né, alguns outros exemplos. No corpo humano, nós podemos utilizar como exemplo também a cabeça. Então aqui eu tenho o eixo de movimento da cabeça. Na região posterior eu tenho a musculatura, gerando força para tracionar e manter a cabeça ereta. E à frente da articulação eu tenho a resistência, que é basicamente dada pelo centro de gravidade da cabeça, que é mais deslocado à frente. Um outro exemplo aqui, fora, né, do corpo humano, seria a gangorra. Eu tenho o eixo no centro, o eixo de movimento da gangorra no centro. Numa extremidade eu tenho força e na outra resistência, sendo que força e resistência ficam se alternando de acordo com o movimento da gangorra. Segunda alavanca, interresistente, a força aplicada e a resistência ficam do mesmo lado do eixo, tá? E a resistência fica mais próxima a esse eixo. Ou seja, basicamente a resistência se encontra entre o eixo e o ponto de aplicação de força. Então aqui novamente eu tenho um exemplo da articulação, dessa vez, né, mudando aí a articulação, na verdade. Eu tenho aqui a articulação do metatarso com as falanges
dos dedos, tá? Com as falanges proximais dos dedos dos pés. Então, eu tenho aqui o eixo de movimento. Aqui eu tenho a resistência, que é dada pela massa corporal. E aqui eu tenho a força gerada pelo tríceps sural. Então, a resistência se encontra entre o eixo e entre o ponto de aplicação de força aqui no calcâneo. Um outro exemplo, né, o carrinho de mão. Aqui na roda do carrinho eu tenho o eixo. A resistência é gerada aqui no centro do carrinho, pela sobrecarga e pelo próprio centro de massa do carrinho. E a força é aplicada aqui nas mãos do sujeito que vai erguer o carrinho, tá? Por fim, a alavanca interpotente. A força aplicada situa-se entre a resistência e o eixo, tá? É a grande maioria dos tipos de alavanca que nós temos no corpo. A alavanca interpotente é aquela que se apresenta na maior parte das articulações. Então, aqui eu tenho um exemplo da articulação do cotovelo, sendo aqui o eixo. Ponto de aplicação de força é onde eu tenho a inserção do bíceps e a resistência sendo gerada aí pela massa do próprio antebraço do indivíduo, tá? Na articulação do ombro eu vou ter o mesmo princípio também. Quando eu faço uma abdução do ombro, o processo é o mesmo. Eu tenho o eixo articular, eu tenho a massa expressa aqui pelo braço, que vai ser erguido lateralmente, tá? E eu tenho o ponto de aplicação de força, que é onde se encontra aqui a inserção do deltoide. Então, é o mesmo tipo de alavanca. Bem, aí a gente entra num conceito bastante importante, que é o de braço. Braço de força e braço de resistência. O braço ele é expresso pela distância perpendicular entre o eixo e o ponto de aplicação de força, quando eu falar de braço de força. Quando eu falar de braço de resistência, é o ponto de aplicação da resistência, tá? Em geral, quando a gente falar do corpo humano, o ponto de aplicação de força é exatamente nas inserções musculares, o ponto onde o tendão se conecta ao osso. Como é que a gente vai observar isso? Nessa situação aqui, por exemplo, a gente tem uma alavanca interpotente, tá? Aqui eu tenho o eixo articular, onde vai ocorrer ali, onde o movimento vai ocorrer, né, efetivamente. E aqui eu tenho o ponto de aplicação de força. Então, quando eu meço essa distância aqui perpendicular, eu tenho o tamanho do braço de força para aquela determinada articulação e para aquele determinado músculo, tá? Tudo isso pode variar em função do músculo que é analisado e da articulação que é analisada. Outro ponto importante, esse braço de força, ele muda o tamanho dele à medida em que o ângulo articular é alterado. Então, se eu tenho aqui num início de movimento, né, no início de flexão, eu tenho um braço de força com esse tamanho X aqui. Quando eu atinjo os 90 graus, é o ponto em que o músculo, né, o ponto de inserção do músculo, está mais distante do eixo. Consequentemente, aqui eu vou apresentar o maior braço de força. E, por fim, ao final do movimento, né, já num grau mais acentuado de flexão, o meu braço de força ele volta a diminuir. Por que isso acontece? Porque eu sempre vou considerar a distância perpendicular e não a distância reta. Eu não vou medir aqui numa linha reta para cá, na direção do bíceps. Eu vou medir sempre de forma perpendicular, como a gente observa aqui nas imagens. Mesma coisa aqui no início, sempre de forma perpendicular. É isso que vai determinar o tamanho do braço de força. Aqui, né, mesmo exemplo, só que agora tratando do braço de resistência. O braço de resistência, ele vai se dar pela distância entre o eixo articular e o ponto de aplicação da resistência. Nesse caso aqui, né, eu vou considerar o centro de gravidade do antebraço do indivíduo, que se encontra mais ou menos no centro do antebraço. Então, essa distância perpendicular que eu tenho aqui é o que vai me determinar o tamanho do braço de resistência.
Se eu observar nessa imagem, eu tenho um braço de resistência maior do que o braço de força, tá? Então, eu tenho diferenças aí importantes em relação ao tamanho de cada um. Se a gente observar aqui novamente, eu tenho aqui o braço de resistência e aqui o braço de força, discretamente entre o eixo e o músculo, nesse caso aí o bíceps braquial. Tá? Se a gente observar ali, só para deixar demarcado, o braço de resistência vai do eixo até o ponto de aplicação da resistência. Tá? Perfeito. Mesma coisa que a gente tinha comentado em relação ao braço de força. O braço de resistência também muda o seu tamanho ao longo do movimento. E, assim como no braço de força, ele também será maior quando esse indivíduo atingir ali os 90 graus. Então, o que a gente observa aqui? Em 60 graus, eu tenho uma determinada distância perpendicular do ponto de aplicação da resistência até o eixo. Está mais ou menos aqui nessa posição. Tá? Lembre-se que a distância é perpendicular. Eu não poderia, por exemplo, nessa situação aqui, demarcar essa distância desse jeito. Não posso fazer isso. Tá? Isso é um ponto importante. Então, eu tenho que fazer sempre a distância perpendicular. É essa distância reta, na verdade, né? Bem, a partir disso, vamos apagar aqui. A partir disso, eu tenho aqui uma determinada distância perpendicular. Quando eu atinjo 90 graus, essa distância perpendicular é maior, tá? Então, ela também muda ao longo do movimento. Então, sempre para 90 graus, né, sempre que o braço estiver reto, né, ou a perna, enfim, a gente vai ter um maior braço tanto de força quanto de resistência. E a partir desse tamanho do braço de força e do braço de resistência, eu vou ter a minha eficiência mecânica, tá? Então, ela é dependente dessa relação entre braço de força e o braço de resistência, tá? A partir disso, né, partindo dessa eficiência mecânica, eu posso observar vantagem mecânica ou desvantagem mecânica, tá? Em que condições que a gente vai observar isso? Por exemplo, né, aqui eu tenho duas condições. Exemplo A, essas duas figuras aqui, eu tenho o eixo, ponto de aplicação de força e a resistência aqui mais distante. Então, eu tenho uma alavanca interpotente. Tá? Quando eu comparo com a situação B, o que eu fiz? O eixo continua na mesma posição, a resistência está um pouquinho mais centralizada e o ponto de força mais distante. Tá? Então, aqui eu tenho uma alavanca interresistente, diferente da primeira. Qual é a grande diferença que eu vou observar nessa situação? No exemplo A, eu vou ter maior força para mover a articulação, né? Eu vou demandar uma maior força. Por quê? Porque o braço de força é menor do que o braço de resistência, tá? Porém, isso me possibilita ter uma maior amplitude de movimento. Quando eu parto para o exemplo B, como o músculo ele tem um tamanho aqui muito grande, né? Eu ainda perco uma certa questão de velocidade, que eu nem vou entrar muito no mérito, mas eu vou precisar de uma menor força para mover a articulação, porém a amplitude de movimento dessa articulação ela vai ser menor. Então, do ponto de vista mecânico, né, para o nosso corpo, como a maior parte das articulações são interpotentes, os nossos músculos eles demandam uma maior força, mas, por outro lado, isso garante para a gente uma maior velocidade de movimento e uma maior amplitude de movimento também. Tá? Questão da eficiência mecânica que a gente estava comentando, né? Quanto maior é o braço de resistência em relação ao braço de força, menor é a minha eficiência mecânica. Então, esse exemplo aqui é um exemplo do dia a dia, né? Uma mulher segurando uma criança. Se ela estende mais o braço,
ela gera uma distância maior entre o centro de gravidade da criança e o ponto de aplicação de força e a articulação dela. Né? Se a gente pensar aqui a articulação do ombro, o deltoide está mais ou menos nessa altura e eu tenho uma distância maior entre a criança e a articulação. Ou seja, nessa situação aqui, eu tenho um maior braço de resistência. Consequentemente, é mais difícil suportar aquela determinada massa, aquela determinada carga. Então, o peso da criança nessa situação é mais difícil de ser sustentado. Na situação B, eu tenho uma outra condição. Aqui eu tenho o eixo articular, o ponto de aplicação de força é mais ou menos aqui na altura do deltoide, e dessa vez a criança se encontra próxima ao eixo. Então, o ponto de aplicação da força resistiva se encontra mais próximo ao eixo. Então, o braço de resistência diminuiu. Se o braço de resistência diminuiu, a eficiência mecânica é maior nessa situação. E aí, como é que a gente determina essa eficiência mecânica? Ela é calculada a partir da relação entre braço de força e braço de resistência. Se a divisão, né, desses valores, braço de força e braço de resistência, for igual a 1, eu não tenho eficiência. Tá? É sem eficiência. É 1 porque a gente está tratando de uma relação, mas é como se não houvesse nem vantagem nem desvantagem mecânica. Tá? Normalmente, a gente observa esse tipo de condição em alavancas interfixas. Eficiência mecânica maior que 1. Eu tenho vantagem mecânica. Tá? Ou seja, o braço de força é maior do que a alavanca, do que o braço de resistência, perdão. Normalmente a gente observa em alavancas interresistentes. E por fim, se a eficiência mecânica é menor do que 1, eu vou apresentar desvantagem mecânica. Ou seja, o braço de força é menor do que o braço de resistência. Normalmente a gente observa isso em alavancas interpotentes. Ok? Bem, pessoal, espero que tenha sido útil e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.